Atingimos, então, o objetivo do conhecimento inicial do assunto herança, que traz os conceitos de hierarquia, generalização, especialização, ok? Superclasse, classe mãe, classe filha, que a gente pode chamar de classe progenitora, classe mãe, classe filha, enfim. Uma ideia muito parecida com a árvore genealógica de todos nós, ok? Tudo bem. Vamos agora fazer um merge dos assuntos, porque na aula passada nós aprendemos que precisamos encapsular nossos atributos. E agora nós aprendemos a fazer herança. Então vamos agora juntar os dois assuntos. Vamos encapsular todos esses atributos aqui. E para isso eu vou ensinar uma facilidade do Eclipse para vocês. Em primeiro lugar, o que a gente precisa fazer, né? Vamos começar pela classe progenitora. Na classe progenitora, se eu quero encapsular nome, eu faço o quê? Eu coloco private. Não foi isso que a gente aprendeu? A partir desse momento, o que aconteceu? Vamos observar. Lá no programinha, veja que já apareceu um erro aqui, ó. Já está começando a ter erros. Veja que, tanto no objeto A, quanto no objeto B, quanto no objeto C, que todos os três herdaram o atributo nome, eles perderam acesso, olha. Já está dando erro. O Eclipse não está aceitando mais essa atribuição. Ok? Então, o que eu deveria fazer? Eu deveria chegar aqui, na classe progenitora, e precisaria criar métodos, não é assim? Métodos get e métodos set. Naquele caso, como é uma atribuição, seria um método set. Então, e esse método sim seria publicado, ele não estaria encapsulado, seria publicado. Qual é o tipo de retorno desse método? Nenhum. O método set não retorna nada, ele apenas grava a informação, não é assim? Então, set nome. E para isso eu faria o quê? Eu colocaria um parâmetro para ele, que seria uma forma, uma forma de comunicação com o mundo externo desse objeto. É uma variável que vai receber um valor lá do mundo externo do objeto. Ok? Esse valor, uma vez sendo colocado nesse método, o próprio método vai fazer com que esse valor seja armazenado no atributo. Então, para isso, eu preciso de uma variávelzinha aqui, que a gente vai chamar de parâmetro. Nome. O objetivo não é gravar em nome? Então, vejam bem. Shift Ctrl F, para arrumar o nosso código aqui. Então, nós criamos um método chamado setNome, né, assim. Neste método, nós temos uma variável nome. Essa variável nome é um parâmetro do método. Não tem nada a ver com este nome aqui, que este sim é o atributo da classe. Então, para não haver confusão entre um e outro, que haveria se eu fizesse isso, olha, nome recebe nome, ficaria um pouco difícil para eu identificar quem é o atributo e quem é a variável do procedimento aqui, do método. Então, por esse motivo, eu faço isso. Eu uso a diretiva this. Ok? Agora sim, isto indica o quê? A palavra this, lembrando que isso foi ensinado na aula passada, né? Só relembrando, this está representando esta classe. Por isso que usa a palavra this, esta, ok? Então, this significa dizer que este atributo é desta classe, ok? Este é o atributo desta classe. Esse aqui não é o atributo desta classe, sim essa outra variável aqui. Então aqui nós temos uma diferenciação. Esse this serve para isso. Tranquilo? E o que esse método agora está fazendo? Este método está permitindo ao mundo externo do objeto, lá fora do objeto, está permitindo que eu envie uma mensagem para dentro do objeto. Que mensagem é essa? Eu quero colocar
o nome, eu quero alterar o nome que está lá dentro do objeto. E está encapsulado, o nome está inacessível, porque ele é private. Ele está encapsulado, está escondido. Vocês viram que não existe mais nome lá, o atributo nome não existe mais. Como ele não existe, eu preciso fornecer uma porta de entrada. Essa porta de entrada é o método set. Ok? Set recebendo o parâmetro nome. Vamos ver se funciona, não é? Vou dar um save. Continua dando erro aqui, porque continua dando erro, porque eu alterei a classe, mas está faltando alterar aqui o programa. Então, vejam que no meu code completion, eu não tenho mais acesso ao atributo nome. Ok? Mas se você procurar direitinho nos métodos aqui, você vai encontrar o método que a gente acabou de criar. O método setNome, que é um método void, ou seja, ele não retorna nada. E ele foi criado nessa classe aqui, progenitora, que é a própria classe do objeto, neste caso. Tranquilo? Então nós vamos utilizá-lo, né? Eu vou dar um Enter aqui. Vamos utilizar este método aqui. E para este método, o que eu vou fazer? Eu já vou informar este André diretamente ao método. Veja que agora já ficou tudo bonitinho para mim. Em vez de eu fazer a.nome recebe André, eu mandei uma mensagem através de um método para o objeto. Ou seja, eu executei o método setNome, passando como parâmetro essa constante André. E a gente já sabe que dentro desse método vai haver uma atribuição. Este valor vai ser recebido nesta variável aqui, nome, que por sua vez está sendo atribuída ao atributo nome desta classe. Que classe é essa? Progenitora. Então, vai ser armazenado exatamente aqui, neste atributo que está encapsulado. Ok? Estou relembrando, este assunto foi visto na aula passada, mas eu estou relembrando. Então, observem que eu criei uma porta de entrada. Nos outros objetos, eu tenho que fazer a mesma coisa. Tanto no objeto B, que herdou, né? Ele estava herdando o atributo nome da classe progenitora. Mas como eu encapsulei esse atributo lá na classe progenitora, ele deixou de ser herdado. Mas da mesma forma que eu criei esse setNome na classe progenitora, esse método setNome também vai ser herdado para as classes seguintes. Ok? E vamos observar se isso é verdade mesmo. Eu venho aqui no Code Completion e vamos procurar. Realmente, o atributo nome não existe mais. O atributo nome não existe mais. Por este motivo que o Eclipse já está acusando o erro ali. Mas existe sim o método setNome aqui embaixo. Olha ele aí. setNome aqui embaixo. E apesar de eu estar na classe do objeto B, que é a classe filha, ele indica para mim que este método não está vindo dessa classe, sim da classe progenitora. Ok? Mas isso é apenas uma informação para você. O importante é que esse método está aqui, sim, disponível, e eu posso fazer uso dele. Ok? Então, nós temos agora a utilização do método setNome, já um método herdado. Veja que eu não precisei programar o método setNome lá na classe filha. Vamos confirmar isso? Classe filha não tem nenhum atributo, nenhum setNome. Isso foi herdado da classe progenitora. A classe progenitora tem aqui setNome. E está publicada. Como está publicada, vai ser herdada para as filhas. Ok? E por último, nós precisamos também consertar da mesma forma na classe neta. Foi a sugestão do nosso amigo ali. Então, a mesma coisa. Vamos invocar o Code Completion. Vocês vão perceber também da mesma forma que nesta classe, neste objeto, nós não temos herdado o atributo nome, mas embaixo nós temos aqui setNome, que foi um atributo proveniente da classe progenitora, que foi herdado junto. Então nós vamos também fazer uso desse objeto setNome e vamos utilizá-lo para alterar o nome também do objeto C. Ok?
Vejam que agora não temos mais erros, ou seja, esse erro aqui está aparecendo porque eu não salvei. Eu vou salvar. Aí agora, está tudo certinho, tudo bonitinho. Tranquilo. Ok.